Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os investimentos internacionais aqui no nosso país, só para você ter uma ideia. Somente agora, nos 3 primeiros meses de 2024, mais de 22 bilhões de reais de investimentos internacionais voltaram para os seus países de origem, ou seja, saíram fora do nosso país. Para ter aqui a nível de comparação, em 2023, 45 bilhões de reais de investimentos internacionais entraram aqui no nosso país e logo nesses 3 primeiros meses, quase a metade já está voltando, já está retornando de volta para o seu país de origem. Estão tirando o dinheiro do nosso país e isso é péssimo para a nossa economia. Além de ser ruim para a nossa economia, isso é um sinal. Ou seja, se os gringos estão pulando fora do barco, quais são as informações que eles têm que a gente não tem? E como isso pode impactar na nossa economia? Como é que isso pode impactar na nossa mesa? E a grande realidade, meus amigos, é que não dá para esperar apenas o governo fazer o país crescer. A gente já fez isso no passado e se deu mal. Todas as economias fortes precisam de vários tipos de investidores dentro do mercado para fazer o país evoluir. Precisa de ter os investidores internacionais, precisa ter o Estado participando também, os investidores locais também é importante. Só que no nosso país as pessoas estão cada vez mais sem dinheiro. Como é que essa galera vai investir? Não tem como. E os investidores internacionais estão saindo fora e a gente vai acabar ficando apenas com o Estado desenvolvendo a economia, o que é algo muito ruim. Bom, vamos trocar uma ideia sobre isso, mas antes de entrar a fundo aqui no nosso bate-papo, vou pedir para você deixar o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, já deixou o like antes mesmo do anúncio começar. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, então calma, aguarda, acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal também. Dá uma olhada junto comigo nessa matéria que saiu na revista Oeste, agora no dia 2 de abril de 2024. Investidores estrangeiros retiram volume recorde de recursos da B3 em março. Desde o começo do ano de 2024, os investidores estrangeiros já retiraram da B3 metade de todos os recursos aportados em 2023. Em março de 2024, a saída líquida de recursos, a diferença entre aportes e retirada de investidores estrangeiros da B3, a nossa bolsa de valores, foi de 5,5 bilhões, só em março. E no acumulado do ano, a retirada de recursos estrangeiros, que a gente acabou de falar, da bolsa de valores, chegou a 22,897 bilhões de reais, o maior volume de retirada desde 2020, desde a pandemia. E essa saída dos 22, quase 23 bilhões de reais significa que saiu a metade do que foi aportado lá em 2023. Ou seja, a bolsa de valores estava pegando tração em 2023 muito por conta dos recursos estrangeiros. E o que tem contribuído e muito para essa saída de recursos aqui do Brasil? Exatamente a Petrobras, muito por conta dessa interferência do governo na Petrobras, como a gente também pode ver ao longo dessa matéria aqui. Em seu balanço, a Petrobras tinha registrado uma queda de lucro de 33,8%, ou seja, a Petrobras que estava vindo muito bem, pagando bons lucros para os seus investidores, as coisas estavam funcionando bem, só que entrou esse atual governo, o que eles fizeram imediatamente? Eles já tiraram a paridade do preço do combustível com o mercado internacional. E o que isso significa, Josué? Significa o seguinte: quando o barril do petróleo sobe lá fora do país e o preço do combustível fica mais caro, a Petrobras, teoricamente, deveria acompanhar esse aumento e repassar esse reajuste no preço dos combustíveis. Só que isso não está acontecendo e aí tem um grande problema. Por quê? Porque se aumenta o preço dos combustíveis e isso não é repassado lá na bomba, fica aqui uma diferença, uma discrepância entre o valor real do preço dos combustíveis e o valor real que está sendo praticado na bomba. E essa diferença está gerando um grande prejuízo, o que é muito ruim, porque o maior acionista da Petrobras é o Estado. E quando ela lucra mais, significa que a Petrobras está colocando mais dinheiro no caixa do Estado. Como os lucros estão caindo drasticamente, não só o Estado está arrecadando menos, como também os outros acionistas, eles estão recebendo menos dividendos. Essa interferência que está gerando essa queda de 33,8% dos lucros da Petrobras e que está gerando um grande mal-estar entre os acionistas da companhia e tem muitos investidores internacionais que investem aqui na Petrobras. E na sexta-feira, no dia 29 de março, a Petrobras chegou a perder 55 bilhões de reais somente em um dia. Logo em seguida, 2 dias depois dessa informação que a Petrobras perdeu 55 bilhões de reais somente no dia 29, olha o que aconteceu. A XP,
que é uma grande corretora, ela fez um reporte para os seus acionistas falando o seguinte, Petrobras é retirada da carteira de dividendos da XP. Veja os motivos. Ou seja, a XP está recomendando para os seus clientes retirarem a Petrobras da carteira de ações. Segundo a XP, a Petrobras vem passando por um desempenho negativo na Bolsa de Valores depois que o seu conselho de administração decidiu continuar com seus dividendos sendo definidos pela fórmula mínima no valor de 2,9 bilhões, o que representa 3% de rendimento. Ou seja, além de lucrar menos, a Petrobras está passando menos dividendos do que deveria repassar para os seus acionistas, estocando uma parte desses dividendos. E esse problema da Petrobras foi notícia internacional, inclusive, saiu em várias manchetes no mundo inteiro dessa interferência da Petrobras, o que fez investidores do mundo inteiro vender as suas posições na Petrobras, retirando o seu dinheiro assim do nosso país por meio das ações que os gringos têm da Petrobras. Por isso que eu trouxe a Petrobras aqui para a mesa, para você entender o que está influenciando. Já fica bem claro que é o governo que está influenciando negativamente na Petrobras e diretamente o governo está influenciando na retirada dos investimentos dos estrangeiros aqui no nosso país. E analisando aqui nos últimos 20 anos, olha só como é que foi o histórico do saldo de capital estrangeiro na Bolsa de Valores no nosso país. E nos últimos 20 anos, a gente nunca teve grandes investimentos internacionais aqui no nosso país, principalmente ali em 2018, 2019, onde tinha uma grande insegurança jurídica, segurança política também, por conta da saída da Dilma, a entrada do Temer. E logo que entrou o Bolsonaro, teve a pandemia, e logo depois da pandemia, em 2022, o saldo de investimentos estrangeiros aqui no nosso país ficou em 100 bilhões de reais em 2022. Logo na entrada do Lula em 2023, caiu para 44,9 bilhões e a tendência é que isso continue caindo. Haja vista que a gente não está no saldo positivo nesse ano de 2024. A gente já perdeu 22 bilhões nesses primeiros 3 meses do ano. E o que tudo indica é que ao longo do ano isso vai continuar caindo muito por conta das interferências do governo nas estatais, como Petrobras, Vale. Existem outros fatores também que são muito importantes, como, por exemplo, insegurança jurídica. A gente tem visto as ações do STF interferindo em vários setores, principalmente, a gente vai trazer uma aqui para a mesa, que foi a questão do Uber, que está sendo trabalhada aqui para ser modificada como a empresa pode atuar aqui no nosso país. A Uber, que é uma empresa internacional, ou seja, outras empresas que poderiam estar entrando aqui no nosso país ou então aumentando a sua participação aqui no nosso país, por conta dessa insegurança jurídica, isso não vai acontecer. Tem a insegurança fiscal também, com rombos bilionários, como está sendo nos últimos 12 meses, por exemplo. O rombo nas contas públicas está na casa de 250 bilhões de reais. E muitos investidores compram títulos públicos do nosso governo, ou seja, empresta dinheiro para o governo e toda essa insegurança fiscal, o que vai acontecer? Essa galera não vai vir colocar o dinheiro aqui e emprestar para o nosso estado não, cara. E isso realmente é um grande problema. E toda essa insegurança política que era para a gente estar trabalhando agora, nesse exato momento, em reformas para melhorar as condições de trabalho aqui no nosso país, modernizar a forma que as empresas podem contratar outras pessoas, enfim, fazer uma série de reformas aqui no nosso país. Isso não está acontecendo em ano eleitoral. Os cofres públicos estão completamente arreganhados, eles não vão fazer nenhum tipo de reforma e isso gera uma grande insegurança para os investidores internacionais também. E tem mais um evento também que está para acontecer, que é a troca do presidente do Banco Central aqui no nosso país, que vai ser indicado pelo presidente. E se você não está inseguro com isso, os investidores internacionais, eles estão inseguros, porque com o Banco Central sendo presidido por uma pessoa que vai ser indicado pelo Lula, um Banco Central que não vai ser, de repente, não tão autônomo assim, isso gera uma grande insegurança para os investidores internacionais e, obviamente, para a gente também que está aqui no nosso país, a gente fica muito inseguro. Porque pensa o seguinte, um governo que gasta do jeito que gasta, que é esse atual governo, tendo uma grande impressora de dinheiro nas mãos, que é o Banco Central, o que você acha que pode acontecer, hein? Bom, já trouxe algumas informações aqui nesse nosso bate-papo, todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, a gente só deu start, a gente vai dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui embaixo, ó. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha disso tudo? Será que essa saída dos gringos aqui no nosso país não é nada preocupante? O que você acha disso tudo? É importante que você dê corpo aqui para o nosso bate-papo. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também, aproveite para compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. É extremamente importante que outras pessoas tenham acesso a essas informações também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo bate-papo.